Gente, vamos falar agora então do ciclo reprodutivo, tá? Ciclo reprodutivo feminino. Então, isso aqui não tem nada a ver com a fisiologia da reprodução em si, homem e mulher. Então, isso aqui é o que acontece dentro da mulher. Como eu já comentei com vocês em sala, o nosso corpo, aquele ditado que diz assim: você nasce, cresce, reproduz e morre. O que que acontece? O seu corpo, ele nasce, ele cresce buscando o que? A reprodução, tá? Então, o mês inteiro, o corpo feminino, ele se prepara fisiologicamente, entre outras coisas, obviamente, para a reprodução. E a mulher tem muito hormônio envolvido nisso tudo, tá? Então, aqui, ó, é uma representação do que acontece. Observem que no ciclo ovariano, que eu vou explicar separadinho, eu tenho o desenvolvimento do folículo até a liberação do óvulo propriamente dito durante a ovulação. Quando ocorre a ovulação, observem os picos de hormônio. Então, a gente tem um pico do hormônio luteinizante e um pico do estradiol, tá vendo? Ó? Então, são picos hormonais que eles vêm quando chega nesse pedaço, eles têm esse pico e depois eles começam a decair. Ou, nesse caso aqui, ó, da progesterona, ela aumenta, depois ela declina. Isso eu vou explicar para vocês separadinho. O que é importante vocês entenderem é que tudo isso acontece ao mesmo tempo. Então, o ciclo ovariano ele vai acontecendo, ele vai sofrendo a ação dos hormônios hipofisários e os hormônios ovarianos vão tendo ação no útero, que é o que a gente vai ver agora, tá? Então, assim, como que acontece? Acontece no útero o ciclo menstrual, tá? Ele acontece no útero e ele tem três fases: a fase menstrual, a fase pré-ovulatória e a fase pós-ovulatória. Depois, no ovário, acontece o ciclo ovariano, tá? E a respectiva regulação hormonal. E o objetivo de tudo isso é preparar a mulher para a gravidez, tá? Então, quem são esses hormônios? A gente tem o estrógeno e a progesterona, que são produzidos pelos ovários, e a ação deles é no endométrio. Como a gente acabou de ver, o endométrio é a camada interna do útero. Então, os hormônios produzidos pelos ovários têm ação aonde? No útero, tá bom? Eu vou falar mais em detalhes do estrógeno. Você pode falar estrógeno ou estrogênio, tá? Os dois jeitos são aceitos. Ele confere as características femininas, tá bom? Então, por exemplo, o depósito de gordura, o tamanho dos seios, quadril, tudo isso é ação do estrógeno. Depois nós temos o LH e o FSH, que são produzidos pela hipófise. Quem são esses caras? Esse aqui é o hormônio luteinizante e esse aqui é o folículo estimulante. A gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Eles agem na maturação do óvulo presente dentro do ovário. Ele que vai amadurecer o óvulo para o óvulo de fato estar pronto, tá? Para poder receber o espermatozoide e de fato gerar uma criança. E o HCG, que é a gonadotrofina cariônica humana, é um hormônio produzido pela placenta que impede a destruição do corpo lúteo e estimula a produção de esteroides. É o que a gente faz, né? O hormônio beta-HCG é o exame de gravidez, né? Então, ó, só para vocês terem uma ideia, cada mulher tem de 100 a 150 mil óvulos. A mulher ela já nasce com esses óvulos. Só que ele tá, tipo, cru, entendeu? Uma vez por mês vai amadurecer um óvulo de cada vez. Tá? Normalmente amadurece um óvulo de cada lado. Então, num mês é o do lado direito, do outro mês é do lado esquerdo, e assim sucessivamente, tá? O termo menarca, ele se refere à primeira menstruação. O termo climatério se refere à transição entre as fases reprodutiva e não reprodutiva, e menopausa se refere, de fato, à última menstruação, tá bom? Todo óvulo, gente, ele é envolvido por um folículo, é uma proteção que ele tem, tá? Aqui é o ciclo ovariano, ele acontece nos ovários e ele tem três fases: fase folicular, ovulação e a fase lútea, tá? Então, a fase folicular, então isso aqui vocês imaginam que está acontecendo, tá? Dentro do ovário, tá bom? Então, vamos lá, pensem no ovário, vamos relembrar quem é o ovário, ó. Esse cara aqui, ó. Então, dentro desse cara aqui que vai acontecer as coisas que eu vou falar agora, tá? Ocorre a predominância do FHC e aí a gente vai lembrar do quê? Eu não falei para vocês há pouco que todo óvulo é envolvido por um folículo? Então, para que esse folículo amadureça, para que o óvulo amadureça, ele precisa de um estímulo. Então, ele vai sofrer ação do hormônio folículo estimulante, tá bom? Que ele também exerce função estimulante na produção do estrógeno,
tá? E aí vai acontecer a formação do ovócito primário, tá? O primeiro o resquício ali do que vai ser o nosso, né, o nosso óvulo pronto. Então eu tenho o ovócito primário. Com a ação do FHC, esse folículo é estimulado a virar o ovócito secundário, tá? E ele tem líquido no seu interior. Então vocês imaginem que o óvulo está nadando ali numa piscininha dentro de uma bolsa de água, tá? Dentro de uma, ele está protegido, tá? Por uma cápsula e dentro dessa cápsula tem água. Então o óvulo está ali nadando ali dentro, tá bom? Que nem se fosse uma gema de ovo, tá? A partir da 12ª ou 13ª semana, dia, né? Esse ovócito, ele cresce e se transforma no ovócito terciário. E ele tem mais líquido ainda, que daí ele vai aumentando a quantidade de líquido. Quando ele atinge a maturidade, ele passa a se chamar folículo de Graafi, tá? Então eu tenho 1, 2, 3 ovócitos até de fato ele se tornar o folículo de Graafi. Aí, ali em torno do 14º dia, há um pico de LH, que eu chamo de hormônio luteilizante, tá? O que esse hormônio luteilizante vai fazer? Ele vai enfraquecer o folículo de Graafi, fazendo com que ele se rompa e libere o óvulo, tá? Propriamente dito, e todo o líquido que tinha dentro, tá bom? Entre o óvulo e essa membrana que protegia ali, que eu chamo de folículo de Graafi. Nesse momento, a gente está na fase pós-ovulatória ou secretora, tá bom? Do ciclo menstrual. Então, lembra que eu falei que os ciclos eles acontecem ao mesmo tempo? Então, enquanto está acontecendo coisas no ovário, estão acontecendo coisas no útero. Então, a gente tá falando das coisas que estão acontecendo agora no ovário, tá? Mas, ao mesmo tempo, tem coisas acontecendo no útero. O óvulo, então, ele segue para as tubas uterinas, aonde irá o encontro do espermatozoide. Muitas pessoas acham que a ovulação acontece no útero, mas ela para acontecer, né? Naturalmente, ela acontece aonde? Nas trompas, tá? O que é a fase lútea, tá? Desse ciclo que acontece dentro dos ovários. Nesse período, esse folículo de Graafi forma uma estrutura chamada de corpo lúteo. Esse corpo lúteo é responsável pela produção de progesterona. A progesterona é responsável por aumentar a espessura de quem? Do endométrio. Aonde está o endométrio? Dentro do útero, para receber o óvulo que acabou de ser liberado e espera-se que seja fecundado. Se houver a fecundação, o óvulo irá se fixar na parede do endométrio num processo chamado nidação. Tá? Se não houver fecundação, o corpo lúteo irá regredir e será chamado de corpo albicans. Ocorre queda da progesterona e do estrógeno, por isso que ocorre a menstruação. Então, toda vez que você menstrua, é como se o corpo estivesse falando assim: ah, não foi dessa vez. Entendeu? Então, ele passa, ele se prepara, ele tem um belo de um trabalhão para você ter um neném. Aí não tem fecundação, não tem nidação. O que vai acontecer? O descamamento do endométrio, tá bom? E a gente já volta para falar do ciclo menstrual.